Mas você sabe uma coisa que é muito importante? Porque a Bíblia é um livro que revela quem é Deus. A pessoa de Jesus revela quem é Deus. Uma vez Filipe chegou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vim a esse mundo para revelar o Pai. Olha para mim. Você vai ver o caráter dele, os atributos, tudo que ele é, você vai ver em mim. O amor, a bondade, a justiça, a verdade. Então, mas além de Cristo, a Bíblia, ela mostra quem é Deus. E o interessante da Bíblia é que ela foi escrita num time-lapse, num período de mais de 1.500 anos. Por mais de 40 homens que viveram em culturas diferentes, com realidades diferentes. Você tem reis como Davi, você tem profetas, você tem fazendeiros, você tem músicos, você tem pessoas com realidades diferentes em séculos diferentes e que escreveram de maneira que as profecias se cumprem perfeitamente. Então você começa, quando você se dedica a estudar a Bíblia, a averiguar, né? Eu tenho exemplo, por exemplo, do C.S. Lewis. C.S. Lewis é considerado o maior escritor cristão do século XX. Ele era um professor, né, de filosofia em Oxford, e ele começou a estudar a Bíblia, porque tinha muitos cristãos que perguntavam para ele achava que era uma mentira. Estava sendo influenciado também pelo Tolkien, que é o que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele falou: pô, tem muita gente boa do meu lado aqui que crê nisso aí, eu vou ler. E ele se converteu. Tu gosta de Senhor dos Anéis, Lamartine? Adoro. Mas isso não é coisa do diabo? Tem um Balrog. Ó, cadê? Não, pelo contrário. O Senhor dos Anéis é uma metáfora da luta espiritual entre o bem e o mal. O que é o anel, tão querido, o poder? É o que o Lúcifer te oferece. Então, naquele tempo, tanto o Tolkien quanto o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, eles usavam de histórias, né, mitológicas, de seres, tal, para explicar o que tem no cristianismo, na verdade do cristianismo. No caso de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, quem é o leão? É Jesus, o Aslan. É Jesus, né? O Aslan, que morre para salvar o Pedro, que representa quem? O ser humano, pecador, que não tem jeito. E a rainha, né, do gelo, ela representa quem? A condenação, Satanás, que vem para condenar. Então, assim, o Tolkien, quando ele escreveu para revelar a Jesus, a vitória do bem contra o mal. E, ao mesmo tempo, falar do grande perigo que o poder, a ganância oferece na vida de um ser humano. Quantas pessoas você conhece que se perdem depois que ganham dinheiro? Ah, porra. Que mais tem, né? Não é? Então, a fome do poder e tudo faz parte. Isso necessariamente não é errado. Quer dizer, todo mundo quer prosperar. Mas quando a prosperidade se torna o objetivo final e a qualquer custo, você vai se perder. Então, assim, esses caras inteligentíssimos, eles conseguiram chegar até Cristo. E C.S. Lewis se tornou... De forma racional, você quer dizer? É racional até um certo ponto. Tá legal, mas pra avançar aquilo ali, o que eu quero dizer é, esses caras, o C.S. Lewis principalmente, que esse caso é mais famoso, ele foi um cara que ele parou, estudou, leu, conversou com o Tolkien, conversou com outros caras, não sei o quê, e falou, eu acho que esse aqui é o melhor caminho. E a partir daí, ele começa a ter as experiências mais espirituais, eu suponho, porque famosamente ele tem uma construção racional, né? Para chegar maravilhosa. Por quê? Porque nós somos diferentes. Como as pessoas elas se relacionam com a vida? Tem gente que é de maneira mais emocional. Tem gente que vai entregar a vida para Deus por causa de uma música. Eu me converti ouvindo uma música. Eu fui para um acampamento em 1981, com 19 anos. Eu era um cara, até 19 anos, eu era... ninguém acredita, mas eu era brigão. Eu participava de gangue, eu era brigado com meu pai, mas eu era um músico, eu era um cara sensível. Eu ouvi uma música, eu me arrebentei, me debulhei. E aí eu falei para Deus, não, eu já fiz tanta coisa errada que eu não acredito que tem jeito para mim. Mas se tiver...
Eu tô aberto, só que é o seguinte, eu tinha levado pro acampamento cigarro, bebida, e a amiga da minha mãe que me convidou falou assim, ó, vai ter um monte de moça bonita. Eu falei, eu já azarei tanta pessoa, eu quero azarar as crentes. Vou azarar aquelas crentes. E eu pegava meu violãozinho, tocava... Olhinho claro, tu era loirinho? Loiro, bem loiro. Aí, ó, olhinho claro. Loiro, cabeludo, entendeu? Falei, eu vou azarar essas crentes. Inclusive, tinha no meu prédio uma moça que eu ficava o dia inteiro fumando, tocando violão, e juntava todo mundo, chegava nas férias, era assim, 30, 40 pessoas cantando, MPB, tudo que você imagina, né? E eu falava pra ela, ó, eu vou te converter pro mundo. Você tá perdendo. E ela era crentinha, né? Você não sabe, mas tem tanta coisa boa que você está perdendo. E ela falava, é você que vai se converter e vai ser pastor. Eu falava, que isso? Você tá maluca, menina? E ela não se tornou depois minha ovelha? Não acredito. Ela estava no dia que eu me converti, ela estava no acampamento, se tornou minha ovelha, hoje é pastora da nossa igreja. Quer dizer, a boca dela foi mais poderosa do que a minha. Mas eu fui para aquele... azarando a moça lá, azarando. Mudou tudo. Cheguei lá, fui tocado pela música. A música abriu meu coração e aí veio a mensagem e eu me entreguei. Agora, tem pessoas que vão ser alcançadas pela razão. Como é o caso do C.S. Lewis. Talvez você, um dia... leia a Bíblia e consiga entender de maneira mais racional. Porque você é um cara racional. Então, não tem regra. Deus ele pode alcançar cada um de acordo com a sua maneira de ser. Agora, aquela virada de chave, aí tem um fator A virada espiritual. de chave, tu tá falando a transformação para valer. O entendimento de que aquilo é verdade para valer. E não só interessante. Enquanto você está somente no intelecto, você vai falar, putz, que legal isso aqui. Olha que interessante, olha, tem gente inteligente que crê, poxa, pode ser que seja. Você antes estava numa posição que você não queria nem saber, não estava nem aí. Agora você já começou a falar, nossa, que interessante. Mas vai chegar um momento que se a chavinha virar, ou seja, se ele se revelar, aí você se rende. Porque houve um homem chamado Nicodemos, que ele era um doutor da lei, ele era um mestre, ele fazia parte do Sinédrio. Israel era uma nação teocrática, ela era governada, além dos romanos, que mandavam tudo aquilo, né? Era uma nação invadida, mas os costumes, as leis eram governadas por esse grupo de 72 homens. Seria o Senado aqui. Tá. Nicodemos era um dos principais. Ele era um homem que sabia tudo da lei, sabia de tudo. Mas um dia ele procura Jesus de noite. Porque Jesus não era politicamente correto, então. Mas ele ficou tão curioso que ele procurou Jesus de noite, falando: mestre, o senhor tem que ser de Deus, não é possível, porque as coisas que o senhor faz, eu nunca vi ninguém fazer. E aí ele começa um diálogo com Jesus que parecia um diálogo maluco. Porque ele falou: como pode ser? O que é isso que o senhor tem que eu não tenho? Aí Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Porque ele conhecia a letra, ele conhecia a lei, mas ele não tinha uma experiência espiritual. Aí ele falou: mas como nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Alguns acham que nascer da água a água representa a palavra. E o Espírito é a ação do Espírito Santo em cima da palavra. É uma teoria possível. Outros dizem que o nascimento da água é o nascimento do líquido amniótico. Ou seja, você tem que nascer fisicamente para depois nascer espiritualmente. Nicodemos, você só nasceu fisicamente, mas você não nasceu espiritualmente. Nas duas maneiras de entender, o que Jesus está dizendo para ele: olha, você está vivo, mas você ainda não nasceu de novo. E esse Nicodemos, ele se converte. Tanto é que quando Jesus é morto, que não tinha nem onde ser enterrado, ele ia ser enterrado como um indigente. Duas pessoas vão até o Pôncio Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Nicodemos, que é esse cara importante, e o outro era José de Arimateia, que era um ricão que também fazia parte do Sinédrio. Por isso que Pilatos falou: tudo bem, pode enterrar. E aí enterraram na sepultura do José de Arimateia,
que é onde que está, lá em Jerusalém, que todo mundo visita e tal. O que eu estou dizendo com isso? A conversão, Igor, ela passa pelo intelecto. Você precisa ter um entendimento. Mas o entendimento intelectual não vai te levar ao novo nascimento. Você tem que ter uma intervenção de Deus na tua vida para você falar, uau, eu creio nisso. Eu creio nisso. Foi o que aconteceu comigo naquela noite, em que eu me rendi a Jesus e aquilo mudou a minha vida. Agora, claro que a partir daí eu fui estudar, mas o meu coração estava inclinado para ele. Antes eu não estava interessado. Antes eu queria viver minha vida, tinha os meus sonhos e não sentia aquela falta. Na verdade, eu sentia, mas não sabia de onde que viria, né, o preenchimento.